Boa tarde mais uma vez, pessoal aqui presente e aos ouvintes. Olha, tanto pro Alvorada como pra gente é um jogo-chave. Para eles é o jogo da vida, né? Porque eles não têm pontuação ainda e é um jogo dentro de casa, que ao mesmo sendo apenas a quinta rodada, mas para mim já define para eles uma situação de classificação ou de descenso. E para a gente não é diferente. Nós temos que ter agora uma situação de pontuação, né? Qual a vantagem do Arsenal hoje? O time está trabalhando, foi recuperado as lesões. Claro que nós não temos ainda 2 jogadores 100%, porque acabaram de vir de lesões graves, mas o plantel está completo. E o que eu te falava aqui, é um time que está podendo treinar, está podendo se preparar. Ao contrário de algumas rodadas anteriores que nós tínhamos várias lesões e não tínhamos condição de trabalhar. E hoje se tornando um time mais um time com mais maturidade, né? Um time que está dosando a hora certa do ataque, que está sabendo a hora de forçar um lance ou não. Claro que ainda tem muito que melhorar, mas isso virá com os resultados. E eu deixei uma coisa bem clara aqui, desde os primeiros dias que eu tive aqui na rádio, que depois da 4ª rodada só não se faria um prognóstico da equipe em termos de classificação de pontuação, mas eu também daria um parecer técnico e tático sobre a nossa equipe, porque pela experiência que a gente tem, claro que em competição você não usa laboratório, você tem que vencer, mas eu também sei que a partir da 4ª rodada é onde nós íamos ter mais ou menos um ritmo definido. Então agora hoje eu já posso dar um parecer do Arsenal, né? E esperamos que o meu parecer esteja correto, que seja uma equipe que vá brigar por classificação. Bom, até ontem conversei aqui com o Fernando Barbosa, presidente da equipe do Real Academia, falando também que é um jogo de vida ou morte. O treinador caiu lá, se não me engano o apelido dele é Bolacha, né? E algumas contratações também vão definir novo treinador hoje e é o jogo do tudo ou nada. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, apesar da situação do Alvorada, por ser um jogo de tudo ou nada. Mas respeitando o trabalho deles, respeitando a equipe deles, pra gente não é diferente, nós temos que ir para lá para vencer. E esse é o nosso objetivo, né? A gente sabe que no futebol você nunca pode falar uma coisa antes dela acontecer. Você tem que ter os pés no chão e você tem que ter humildade. Mas a única coisa hoje que eu confirmo é o seguinte, respeitando o trabalho deles, respeitando a história deles, mas a gente quer muito buscar essa vitória e estamos se preparando para isso. E um time que quer buscar a classificação, que é o nosso objetivo, a gente tem que ir fora e tem que buscar essa primeira vitória, tem que buscar esses 3 pontos. E não só isso, depois dar uma sequência de vitória dentro de casa. E depois nos últimos 3 jogos, que é 2 fora e 1 em casa, a gente conseguir buscar aí, quem sabe, mais um resultado positivo fora, ou quem sabe 2 empates até. E depois fechar de novo contra o clássico tão esperado aí contra a Zif, né? Com uma vitória dentro de casa. Mas sabemos que para construir isso, tem que ter trabalho, tem que ter qualidade, mas principalmente tem que ter execução de tudo que foi trabalhado dentro da quadra. E aquilo que eu sempre falo, profissionalismo total. Que os jogadores estejam focados, que estejam bem, tecnicamente, taticamente, fisicamente, né? E a gente hoje sente um grupo do Arsenal, um grupo mais fechado, um grupo mais consciente do que quer. Ou seja, a gente está chegando a um âmbito o que nós queríamos, ou seja, profissionalmente. Essa maturidade que você falou, isso também muda a maneira de jogar do Arsenal, principalmente fora de casa, esperando um pouco mais, ou a maneira continua pressionando em cima a marcação? Olha, a maturidade, ela é feita com a leitura do jogo, né? Nós estamos nos preparando para todas as situações, subir marcação, aguardar, mas o que mais o Arsenal está amadurecendo é a hora de dar o ritmo certo, principalmente em posse de bola. E também, quando estiver na marcação, saber o momento certo de dar um bote. Que a nossa equipe, principalmente inicialmente, estava dando botes errados.
Era uma equipe que estava fazendo muita falta, muitas vezes o adversário de costa para o nosso gol e a gente indo lá e fazendo falta desnecessária. E em posse de bola, primeiramente, a questão da organização, né? E você saber dar velocidade. Foi uma coisa que desde que eu cheguei aqui, era uma coisa que eu queria implantar na equipe do Arsenal. Eu peguei alguns bons jogadores, mas jogadores que eles eram acostumados muito na questão só de querer correria. E hoje a gente está conseguindo dosar isso. E o Arsenal é uma equipe que tem qualidade, sim, tem bons jogadores. A gente fala muito em reforço, tem aí alguns atletas para pintar no elenco. Mas antes de você pensar em reforço, você tem que dar a maturidade, você tem que dar a organização dos atletas e do trabalho que aqui está. Senão a gente vai ficar usando só essa questão de reforço, não digo por desculpa, mas sempre por pretexto. E não, a gente tem que preparar o melhor possível o elenco que aqui está presente. O Bebezão, esperar um pouco? O Bebezão, um jogador... Está um pouco fora de forma? Bem fora de forma. Eu assino embaixo a capacidade de ser jogador. É um jogador que já foi várias vezes campeão, um jogador goleador, só que é um jogador que já vinha um bom tempo afastado da quadra, né? E ele está alguns pesos, quilinhos acima do peso, né? Mas é um jogador que o momento que ele conseguir enxugar um pouco aí vai nos ajudar muito, né? Realmente é um jogador que sabe fazer gol. E a gente espera aí, em questão aí de 20, 30 dias, que possa vir um Bebezão bem mais enxugado, que daí sim vai nos ajudar muito com a qualidade. E a questão do Clóvis, você que está avaliando também? Olha, isso... Ou é mais algo com a diretoria? Isso na verdade é um jogador que se vir a aparecer alguma proposta, alguma conversação com ele, aí já é questão de competência de diretoria. Né? Até porque a gente sabe que existem dificuldades, é um atleta que trabalha, que tem seus compromissos e tudo mais. Na verdade, até então, a gente, pelo que eu sei, ainda ele não foi contactado, né? E também tem que analisar, né, os prós e os contras, mas isso, se futuramente aí vir a acontecer, aí é total interesse e conversação do nosso presidente. E o nosso Marquinhos ali do posto? Olha, é um jogador indiscutível, né? Jogador multicampeão, jogador de seleção, e o momento que ele vir aí a somar junto com a gente, pela experiência que ele tem, pela qualidade técnica que ele tem, e pelo nível de pessoa também, porque um jogador que ele é multicampeão, ele já tem um nível alto de formação, que ele chega naquele nível, que é aquele nível que ele vai manter. Então, um jogador que vai dar uma maturidade, uma tranquilidade maior ainda para a nossa equipe, né? E vai passar toda a experiência dentro e fora da quadra, que isso com certeza só não vai ajudar os jogadores. Mas eu acho que todos nós, a gente sempre tem que aprender a todo dia, a cada momento, né? E a gente tem que ter humildade também, muitas vezes, para ter o comando, mas saber escutar diferentes ideias, para nós poder ver o que é interessante, sempre vir a somar mais nesse trabalho e poder fazer uma equipe campeã. Exemplo, o que o Arsenal hoje? A gente trabalhou vários momentos, maneiras, padrões, buscando o que encaixava nessa equipe. E hoje a gente encontrou isso. Né? Agora é só fortalecer, é só dar qualidade. Então, buscamos, mas acima de tudo você tem que querer que o jogador queira, né? E que o jogador se entregue para isso, que o grupo esteja fechado. Então, como numa família... O grupo tá fechado? Como numa família, a gente sabe que existem momentos de instabilidade, né? Mas você tem que ter inteligência, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter comando para saber virar o jogo a teu favor. E hoje eu posso dizer, o Arsenal é uma equipe fechada. A gente reverteu, trouxe a equipe do nosso lado e tem o comando do jogador. Tá certo. Você conhece alguém lá de Alvorada, algum atleta que jogue lá? Olha, a gente ouve falar de alguns atletas aí, principalmente quem tem um conhecimento de vários, até por ser ali próximo da região, é o nosso pivô Marquinhos e o Binho, que é o nosso ala, né? Então eles vêm me passando algumas coisas,
né, individuais e tudo mais. Mas nesse momento, como eu falei, respeitando muito a equipe deles, a gente sabe que vai ser uma equipe aguerrida o tempo inteiro, o Alvorada contra a gente. Também temos informações que teve um momento lá contra o Guaíba que eles estavam metendo 4-1. Isso. Né, onde o Guaíba depois reverteu. Então, se uma equipe meteu 4-1, é porque qualidade tem. O presidente falou ontem que eles decaíam muito no segundo tempo, até que tomaram 10-0 lá de Guaíba no segundo tempo. Todos os jogos estavam vencendo no primeiro tempo, no segundo tempo a equipe decaía demais e acabava perdendo. Então é uma equipe que a gente vai ter que ter muita atenção, principalmente no primeiro tempo, né? Apesar de não ter feito pontuação, mas é uma equipe que a gente sabe que tem qualidade, diz que tem uma formação muito boa de jogadores técnicos, principalmente na questão individual, né? Então a gente está se preparando para isso, mas o Arsenal está preparado, está fazendo um bom trabalho e eu espero que eu possa retornar aqui semana que vem falando do resultado positivo, respeitando, mais uma vez, digo, o Alvorada, que também é um jogo difícil para eles, e que a gente possa aqui estar já vindo a fazer um prognóstico contra o Tapejara. Mas primeiro nós temos que subir o primeiro degrau, não subimos ainda, né? Então tem que ter muito cuidado nesse jogo, muito respeito, né? Mas a gente sabe que vai respeitar até onde tem que ser respeitado, porque um time que quer ir fora de casa e buscar os 3 pontos, tem que ter só qualidade de chegar lá dentro e ter personalidade de execução. Com certeza. Saída amanhã às 13 horas? Exatamente. 13 horas, tá certo. Valaco, obrigado pela presença aqui e sucesso. Ok, esperamos que todos nós tenhamos sucesso lá. E como eu faço toda vez que aqui eu estou presente na rádio, a gente quer começar amanhã com uma sequência de vitória e quer mudar uma mentalidade aqui em Não Me Toque. Mais uma vez, esperamos que voltamos com essa vitória e depois vamos pegar, provavelmente ainda o líder ou não, Tapejara dentro de casa. E a gente quer esse ginásio lotado, a gente precisa do público, precisa do pessoal da comunidade, que levem seus familiares, que vão lá apoiar e que vão para assistir um grande espetáculo, não tenho dúvida nenhuma, porque hoje o Arsenal é um time equilibrado.